Boa tarde, quarta-feira, ponto mais alto da semana, dia 18 de setembro de 2024. Ontem foi o dia do Herói Nacional de Cabinda ao Cunene. Estivemos a comemorar mais uma data, portanto, daquele que é o fundador desta nação, o primeiro presidente de Angola, poeta maior, o médico, o amigo do povo, Manguche. Aliás, o seu nome típico, o seu nome ancestral, o nome que ele usava era Manguche de Amulaula, que em português quer dizer Agostinho Neto. Quilambacais, o médico da nação. Olha, nós estamos a deixar uma geração de plástico. Uma geração de mimosos, pessoas que se vergam com facilidade. E tudo por causa de quê? Porque esta geração que está a ir embora mimou demais a geração que está a ficar. A minha geração vem de um período de luta, de batalha, porque nós herdamos toda a luta que foi iniciada pela geração que nos antecedeu. Pais que tinham calos na mão de tanto partir a pedra, construir o muro da vida, trabalhar nos cafezais. Nós herdamos isso. Íamos à escola, ralávamos, fizemos tudo para conseguir alcançar os objetivos pelo braço. Mas infelizmente, os nossos rebentos cresceram num ambiente de muito mimo. Passaram a mão na cabeça. 30 anos não sabe trocar uma lâmpada. Nós ainda ficávamos na fila do pão. Vocês estão recordados? Acordávamos às 5 horas por causa da fila do pão. Hoje, a geração que nós estamos a deixar nem vai à fila do pão. O que é que ele faz? A geração que nós estamos a deixar. Nós, os pais, culpados disso, ralamos, deixamos de comprar um telemóvel novo, porque o meu filho tem de ter um telemóvel topo de gama e o meu tem 5 anos de idade. Eu não tenho, mas o meu filho tem de ter um telemóvel topo de gama. Então ele não pode, era um filho de vidro, não pode gritar, eu vou logo a correr para lhe tirar do chão. Ai, meu filho não pode. Quando eu vou visitar a minha mãe, que vive no bairro onde ainda tem areia, na rua, o menino não pode brincar na areia. Não, nada disso, não. Que isso? Por amor de Deus. Tira lá o vidro do chão. O meu filho não pode andar a brincar na areia. Que isso? Então eu vivo no asfalto, o meu filho vai brincar na areia. Que geração que nós estamos a deixar? Uma geração de mimosos. Uma geração de mimosos. Que reclama por tudo e por nada. E agora? Deixa eu terminar com esta nota. Veio a crise. Primeiro a financeira, depois a crise sanitária. Nosso poder de compra desapareceu. Nós, os pais, armados em que mostrávamos a imponência financeira diante dos filhos, desapareceu o poder de compra. E agora? Já não conseguimos dar os telemóveis a eles. É esta geração que nós estamos a deixar. A geração, termino com isso, a geração dos heróis da vida, dos teimosos para sair embora. Aos poucos, estamos a deixar uma geração de chorões e mimosos. Mimosos, chorões. Acidente de viação na Estrada Nacional número 105, província do Cunene, faz 3 mortes e 11 feridos, 3 deles que inspiram bastante cuidado. Autoridades na província do Zaire desmantelam rede de taxistas que alteravam as configurações das viaturas para contrabandear combustível na República Democrática do Congo. Aqui, os fatos fazem eco. Roda, Regi!
Olha, quem se junta a nós é o professor Júlio Quental. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Nos permite endereçar a si, à sua digníssima família e aos nossos estimados telespectadores, Mário, aquele abraço efusivo, sinônimo de estima e consideração. E permita começar a minha abordagem com uma das frases, na minha opinião, mais icónicas de Agostinho Neto, que dizia: não basta que a nossa causa seja pura e justa. Não basta. É fundamental e indispensável que a pureza e a justiça pairem dentro de nós, Mário. Pureza e justiça, se vêm do nosso coração, os nossos atos serão revestidos de justiça e de pureza. Isto é fundamental, Mário. Maravilha. Lá em cima. Então. Exato. Olha, nós já vamos ao trânsito, eu quero aproveitar a oportunidade, muito bem, muito obrigado, já vamos ao trânsito, eu quero aproveitar a oportunidade para vermos aquele acidente que aconteceu terça-feira, não é? No prolongado. Professor, sabe o que aconteceu? Uma Land Cruiser saía de Ondiva e ia em direção a Xangongo. E tínhamos uma viatura IAS no sentido inverso. Um buraco na estrada alterou o percurso das duas viaturas. É que a Land Cruiser que saía de Ondiva em direção a Xangongo, esquivou, não é? Evitou o buraco, só que vinha em alta velocidade. Correto. O outro carro que trazia passageiros, que vinha no sentido inverso, tentou evitar o acidente e não conseguiu. Resultado: 3 mortes in situ, no local, 3 mortes. E os outros foram levados para o Hospital Municipal de Xangongo, mas com cuidados, com um estado de saúde extremamente preocupante. Temos esta matéria já? Temos esta peça? Vamos ver, depois é que vamos ao trânsito. Por favor, vamos ver, Regi. Ponha. Uau! Uma tragédia num fim de semana prolongado. Um acidente aparatoso que ocorreu na Estrada Nacional 105, deixando famílias enlutadas. O fatídico acidente aconteceu a sensivelmente 58 km de Ondiva, por volta das 16 horas desta terça-feira, envolvendo uma viatura de marca Land Cruiser e um IAS vulgo quadradinho que exercia atividade de táxi. Land Cruiser vinha de Ondiva, ele vinha do Xangongo. Assim que o homem do Land Cruiser aproximou-se num buraco, então tentou fugir do buraco, ir ao encontro da faixa do homem do quadradinho. O homem do quadradinho tenta fugir do homem do Land Cruiser, mas infelizmente não conseguiu suportar e ali se chocaram. Como consequência do choque, 3 pessoas morreram no local e outras 11 ficaram gravemente feridas. O corpo de bombeiros foi chamado a intervir para retirar as vítimas que ficaram presas numa das viaturas. No quadradinho, infelizmente, saiu 3 mortos e os demais são feridos e foram evacuados para o hospital do Namaconde, neste caso. E até aqui ainda não soubemos nenhuma notícia. Presume-se que o excesso de velocidade, associado ao mau estado da via, estejam na origem do infausto acontecimento. Provocou esse acidente é o buraco. O colega vinha do Xangongo, o Land Cruiser vinha do Ondiva, tentou esquivar o buraco, capturou o homem do quadradinho. Os sobreviventes foram de imediato evacuados para o Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune, onde recebem assistência médica e medicamentosa. Os outros não graves, por enquanto, que apresentam estabilidade hemodinâmica, estão todos monitorados, parâmetros vitais de avaliação constante, e estamos a mobilizar médicos das especialidades cirúrgicas que estão de folga para que ocorram a unidade, para que consigamos abrir mais de 2 salas cirúrgicas. Segundo o corpo clínico, dos 11 feridos, 4 inspiram cuidados. Dos 11, temos 4 doentes graves, entre os quais um já está a ser, nesse momento, operado, que apresenta fratura de fêmur, uma e maxilar superior. Temos outros 3 que estamos a compensá-los, a criar condições hemodinâmicas para que aguentem as cirurgias, fundamentalmente o uso de anestesia geral. As equipas todas estão mobilizadas. Neste momento estamos a atender só a nível da instituição todos os casos secundários a esse acidente de viação. Acidente de viação mata 3 pessoas e deixa gravemente feridas 11 na Estrada Nacional 105 na via que liga Ondiva
à comuna da Mongua. Professor, já vamos falar isso. Parece-me que os números agora se alteraram. O Daniel Rafael tem mais dados relativamente a este infortúnio que se abateu sobre a província do Cunene e não só. Daniel, boa tarde. Os números se alteraram, os sinistrados estão a evoluir. Companheirei contigo. Boa tarde. Ora, viva, muito boa tarde a todos aqueles que estão em nossa companhia através do Ecos e Factos do canal TPA Notícias, mais uma vez a partir daqui do Banco de Urgências do Hospital Geral, portanto, General Simeone Mukune, aqui na província do Cunene, onde deram entrada exatamente vários pacientes, portanto, que resultaram do acidente de aviação que aconteceu ontem por volta das 16 horas na localidade da Mongua, município do Quanhama. Eu vou à conversa com o Sr. Felisberto Lucala, é o diretor desta unidade para a área clínica. Exatamente, tem mais dados relativamente aos doentes internados, quer aqui no banco e outros que estão nos cuidados intensivos. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é o estado clínico dos pacientes nessa altura aqui internados? Ok, boa tarde, caros telespectadores. Inicialmente, os pacientes que deram entrada ontem, 80% dos pacientes estão bem. É apenas 2 doentes que estão nos cuidados intensivos é que não precisam de mais cuidados. Quantos são os pacientes que estão internados e quais são os passos que estão a ser seguidos nessa altura? Sim, nesse momento temos 12 pacientes internados, não é? 10 deles estão nas enfermarias, estão estáveis hemodinamicamente, e temos 2 pacientes que estão na unidade de cuidados intensivos, uma delas de 28 anos de idade, politraumatizada. Essa é que precisa de cuidados. Temos também um outro paciente de 15 anos de idade, politraumatizado, com um traumatismo crânioencefálico moderado. Aparentemente são esses 2 que inspiram cuidados. Uma paciente de 19 anos de idade, politraumatizada, não é? Que tinha várias lesões, isso é um traumatismo crânioencefálico, tinha lesão do globo ocular, tinha lesão da face com LEFOR, né, tipo 3, tinha um trauma abdominal fechado com achados operatórios do hematoma retroperitoneal volumoso e tinha também uma fratura fechada do fêmur direito. Infelizmente, após o ato cirúrgico, a paciente fez paragem cardiorrespiratória ainda no intraoperatório, isso é, após a cirurgia, não é? Isso é, no pós-operatório imediato, a paciente já não saiu da mesa operatória devido ao grau de lesões que a paciente apresentava. Muito obrigado. Obrigado. O diretor clínico desta maior unidade sanitária aqui na província do Cunene, General Simeone Mukune, a trazer dados relativamente ao estado clínico dos pacientes que encontram-se internados, já que realçar que tanto alguns pacientes já estão nas enfermarias, sinal de que já estão estáveis, o seu quadro clínico já apresenta alguma evolução, mas ainda há 2 pacientes que se encontram aqui nos cuidados intensivos, que certamente com a mobilização de todo o corpo clínico, estes também nas próximas horas poderão ficar estáveis. Aqui realçar também a visita dos deputados do Círculo Provincial Eleitoral aqui no Cunene, que solidarizaram-se com estes pacientes internados aqui e com as famílias enlutadas. Ficaram aqui numa visita de aproximadamente 1h30 e certamente mais outros dados subsequentes a este acidente aparatoso nós vamos trazer em próximos serviços de informação da televisão pública da Angola. Por agora é tudo no Ecos e Factos. Mário Santos, é consigo agora. Bem-vindo, Dala. O Carlos Gonzaga, meu nome é Daniel Rafael, ATPA. Muito bem, Daniel Rafael, a partir do Simeone Mukune, Hospital Simeone Mukune, na província do Cunene. Deixa-me só aproveitar a oportunidade para esta nota. O pequeno Belmar completa na ressaca do dia de Manguche, faz um anito. Mais um ano, o pequeno Belmar, neto do Daniel Cochipa. Professor, portanto, o final de semana violentíssimo. Violentíssimo, Mário. E viu o que é que aconteceu, não é? Percebi. Portanto, ali, Mário, há uma nota que até achei sem piada. Aquilo que a culpa foi do buraco. Não. O buraco é um mal que lá está e que tem que ser resolvido. Mas repare, Mário, o Código de Estrada estabelece que no cruzamento com outros veículos devemos reduzir a velocidade.
é que nós avistamos outro veículo em sentido oposto, temos que reduzir. Porque, Mário, se o Mário circular a alta velocidade com o seu veículo e cruzar com um veículo de grandes proporções, ou até das proporções iguais ao do seu veículo, no cruzamento o Mário sente que o veículo abana. Porque todo objeto em deslocação faz deslocar consigo uma massa de ar. E esta massa de ar é diretamente proporcional à velocidade e à massa, à dimensão do veículo. Portanto, percebeu-se, Mário, que ele circulava, vimos os veículos retorcidos, certo? Retorcidos ambos. Circulava a alta velocidade, deparou-se com um buraco, não teve tempo de travar, fugiu para o sentido oposto e a colisão foi frontal. Repare, Mário, no cruzamento entre veículos, o condutor que tiver a sua direita obstruída perde prioridade em relação ao que circula em sentido oposto. Pronto, tudo indica que este veículo circulava no sentido onde havia o buraco. Então, se a sua direita está obstruída, o que é que você faz? O que é que diz a norma? Para, cede passagem ao condutor que circula em sentido oposto, porque a direita dele não está obstruída, depois dele passar é que você passa. Certo, até Mário? porque nota-se que a condução é pela direita. Correto. E a amolga dela não. O arrombo está neste lado, do lado direito. Correto. Quer dizer que ele fugiu para a esquerda. Fugiu, Mário. Portanto, aí está. Aqui o que ocorreu? Inobservância das normas previstas pelo Código. Inobservância, colisão frontal. Agora repare, Mário, mortos. Continuamos a matar pessoas no espaço. E repare, pela matrícula, são veículos novos. Quer dizer que as pessoas, além de não respeitarem o bem patrimonial que têm, esse veículo é caro, Mário, não respeitam a sua própria vida. Se não respeitam a vida própria, não vão respeitar a dos outros. Aí está. Portanto, Mário, e repara, não é um buraco tão profundo, mas ele percebeu que pelo excesso de velocidade com que ele circulava, ou com velocidade excessiva, se passasse pelo buraco, o veículo poderia ser projetado para cima. Pronto, inobservância das normas. É por isso que se diz, Mário, que nos acidentes rodoviários, 90% de culpa ou do erro é humano, Mário, humano. Agora, Regi, muito bem. Eu quero, já que temos aqui o professor Gílio Quental, rapidinho, porque o tempo não perdoa, eu quero que ele nos ajude a ver dois casos. Tem a situação da motorizada. Muito obrigado, Regi, por tirar este assunto. Da motorizada temos... Vamos ver, o professor está aqui, vai ajudar-nos já também numa só frase, olhar para a situação da motorizada. A senhora que está a ser levada de forma, eu diria, é impressionante aquilo que você vai ver na imagem. É impressionante mesmo. Aí está. Repare, Mário, o veículo de trás que está a filmar está a escassos metros da motocicleta. Pois. E percebe-se que há ali os solavancos. Se ela cai dali, Mário, de certeza que o veículo que tiver retaguarda... Não tem como, Mário. É colhida e pode ser... Olha aí o brincalhão, Mário. Ia com o telefone. Repare, Mário. Esta senhora a ser transportada de forma totalmente ilícita, ilegal, irresponsável, certo? Porque ela está pendurada ali por trás, viola todos os preceitos legais nos termos do artigo 53 e seguintes do Código de Estrada, que se debruça sobre o transporte de pessoas e carga, certo? E depois lá à frente... Olha, ele está bem acompanhado. Sim. Deve ser a mulher ou a esposa. Deve ser. Mais uma cliente. Mais uma cliente, Mário. E repara, tornou-se comum. E repara, olha só o espaço. Onde é que ele está, Mário? Na Fila de Castro, numa via urbana. Quer dizer, não é Camama? É Camama, Mário, é Camama. Quer dizer, para aqui um bocadinho. Aí ele vai com o telefone. A balabina direita. Mário, a telefonar, com a senhora lá atrás pendurada, e vai aqui a dama dele de honor, de lado, pendurada, repare, não é sentada, pendurada ao lado. E repare, ela está apoiada num pedacinho de metal onde ela põe os pés. Um solavanco, hoje vi uma senhora, Mário, a partir as duas pernas, porque houve um solavanco, ela cai e a moto passa aqui por cima dela. Quer dizer, repare, capacetes, zero.
Quer dizer, há todo aqui um conjunto de ilícitos rodoviários, Mário. Mas ele só se arroga a fazer isso porque sabe que não lhe vai acontecer nada. Porque ele não está lá numa lueca, não. Ele está numa via urbana, em que a partir da sempre aqui a gente está fiscalizando o trânsito. Mas como ele está consciente que não lhe vai acontecer nada, vai com o telefone, com a balabina e com a sogra lá atrás. Se calhar, essa deve ser a esposa e a sogra lá atrás pendurada com as quisacas e por aí for, Mário. E a marcarem, elas já estão a marcar o encontro para mais logo, não é? Mário, agora perguntamos, o que é que se pretende? Nós temos que corrigir isto com ações práticas, Mário. Pois. Não é com blá blá blá, não é com ações práticas, fiscalização de facto. Eu quero, e agora posso pedir também a ajuda do Dr. Alcântara, por favor, o Dr. Alcântara vai ajudar-nos, porque vamos falar de crime. O que vamos falar é de crime. Ponha também outra imagem, o professor Júlio Cantal está aqui. Aquela situação é mesmo criminosa. Temos o outro vídeo do assambarcamento, aquilo, o que aconteceu com o dono, o proprietário, aí está. Há uma colisão entre veículos, né, Mário? Se perceber, este veículo está tombado, que é para um dos lados. Está vendo lá ao fundo, Mário? Tem outro veículo. Houve colisão entre veículos. O veículo que tombou parece que tinha alguma mercadoria e as pessoas, ao invés de socorrerem os sinistrados, o que foram fazer, Mário? Locupletaram-se de bens patrimoniais de terceiros de forma... Mário, esta ausência de empatia, certo, com o sofrimento alheio. Se calhar as pessoas que estão dentro deste veículo precisam de ser socorridas, Mário. Não! Este parou a motocicleta, olha aí, Mário, apropriou-se de bens que não lhe pertencem e vai-se embora. Meu Deus! E isto, que sociedade que nós temos? Eles se envolveram num acidente. Correto. Pronto. Eles, há bocadinho o professor fez menção ao facto deste... Isto é mesmo uma motorizada, é isto? É um tuk-tuk, não é? É. E de repente, olha o que está a acontecer. As pessoas estão a tirar os produtos que não lhe pertencem. Por amor de Deus. Mário. Nós perdemos todos os princípios. Claro. Não? Batemos no fundo. E o Mário, no princípio do programa, discorreu sobre a família, que é o núcleo socializador primário. É lá onde se absorvem todos os conceitos, certo, Mário? Então é por isso que há aquela máxima que diz que é fundamental que a família eduque para que a escola possa ensinar. A família prepara o terreno de cultivo e a escola vem então depois, já no terreno adubado, colocar as sementes. Então, se houve má preparação na família, se os valores não foram transmitidos na família, dificilmente a sociedade terá como, certo? Ou a escola terá como plantar aqui algo, mas porque é um terreno que não vai produzir valores. E aqui as famílias são chamadas para refletir sobre esses factos. Professor, muito obrigado. Não tire essa imagem, porque vai juntar-se a nós o Dr. Alcântara Costa. Vamos ver do ponto de vista da mente criminal. Essa é uma mente criminosa. Não é só criminal, é criminosa. É criminosa. Porque é o seguinte, Mário, quando você, perante alguém que esteja numa situação crítica, em que ela própria não se possa defender, e você vai cometer um ilícito por de cima desse acontecimento, demonstra que a sua mente é mesmo criminosa. Quer dizer, você não respeita qualquer valor moral ou ético, certo? E vai mais longe. Há aqueles casos em que a pessoa que está ali, a sinistrada, está a querer até defender-se para não roubarem o bem e você ainda vai agredi-la. Há aqueles casos, Mário. Quer dizer que a mente é mesmo criminosa. Doutor Alcântara, junte-se a nós, por favor. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Mário, cumprimentos extensivos lá para os nossos telespectadores. Meu caro, meu caríssimo, Cantal, é um prazer vir. Naquela base. Doutor Alcântara, o senhor que estuda o perfil criminoso e criminal, que sociedade é essa que nós temos? O veículo estava envolvido num acidente e ele estava a levar consigo produtos. Mas temos uma comunidade e até gente trabalhadora, porque este cheio do capacete é trabalhador. Mas o que é que eles fazem? Olha a menina, vai, pombas, pega, vai embora, não lhe pertence, está a levar. Que mente! Penoso.
É muito triste mesmo, vermos pessoas adultas, tal como o amigo Quental dizia, ao invés de tomarem preocupação com o indivíduo que esteve ao volante da tal motorizada, preferem ir furtar. Isto é coisa da gente vazia lá na mente. Não quero culpar a criança, mas de todos os modos, acredito que temos ainda aí rapazes de 20, 19 anos, conforme estamos a ver. Este é mesmo o início da delinquência. A pré-delinquência começa mais ou menos aí aos 15 anos. E muitos, no andar do tempo, no percurso do tempo, quando chegam aos 23 anos, começam a dar conta que os atos que eu pratico não são benéficos para a sociedade e para a minha família e acabam por abandonar. E outros já fazem carreira naquela idade. Tornam-se bastante craques, como se diz, e continuam com a prática. O que estamos a ver ali, a nossa criança, ao invés também de ficar impávida, seguiu ir lá furtar. Mário, este comportamento não tem nome. Não quero aqui fazer vazar vocábulos bastante compenetrantes e aqueles que atingem a suscetibilidade das pessoas. Mas é um comportamento que nos põe bastante tristes e que tocam lá na alma. Que povo temos? Que povo temos? E que juventude temos? Não estou a ver ali moças de 15, 18, 20 anos. Estou a ver aí rapazes. Isto é mesmo o pronúncio da delinquência. Para terminar, isso aconteceu há menos de uma semana do registro que nós tivemos, há menos de 15 dias do registro que tivemos em Viana, uma situação similar. Se fizermos um estudo da mente criminal, é provável que estejamos num processo de crescimento desta atitude? Mário, está claríssimo que a maior parte dos nossos jovens, tal como sempre apresentamos aqui casos de criminalidade, a maior parte da nossa juventude já não respeita valor nenhum. E ao não respeitar valor nenhum, eles se foram tornando materialistas. Pensa-se sempre na barriga, naquilo que tem que pôr na barriga quando tem fome, é recorrer a práticas ínvias para poder se alimentar e ainda assim a sociedade do show, de ostentação. Por isso que andam atrás da criminalidade violenta para matar os outros, para ver se poderia ter boa sapatilha, um bom telefone e enfim. Então aqui a nossa sociedade está a viver momentos bastante perigosos. E é aqui onde eu também dizia, se a nossa juventude, como se diz, o axioma popular defende... Desculpa, enquanto o doutor fala, enche a tela lá em casa para as pessoas perceberem o que é que está a acontecer. Se defende sempre que a juventude é a força motriz. Nós aqui, acima dos 40 anos, vamos ficar velhos daqui a pouco tempo. E essa nossa juventude que tem 20, 18, 19, seriam os dirigentes do futuro. Que dirigentes teremos? Será que não haverá maiores índices de corrupção? Não haverá maiores índices de mortes por retaliação? Então estamos a construir uma sociedade cheia de sociopatas. O sociopata é um indivíduo agarrado ao material, agarrado ao dinheiro, agarrado aos bens. Então esta é a sociedade que estamos, da forma inconsciente, a construir. Então aqui, como sempre dissemos, precisamos de tomar medidas fortes. Não apenas medidas do ponto de vista legal, mas trazer aqui consciência cívica na família para se ir apertando os nossos meninos, até os que tenham 15 e 16 anos, para ver se daqui a 10 anos possam melhorar a maneira de se comportar. Porque assim estamos a criar, na verdade, mentes de animais irracionais. Doutor Alcântara vai regressar daqui a pouco. Temos também uma informação relativamente ao desporto. Angola está a participar em 2 campeonatos do mundo, não é? Hóquei e futsal. Nós jogamos, ou foi hoje, jogamos com a Ucrânia, não é? E perdemos por quanto? 70-2.
Por amor de Deus. Não me provoquem aqui um lapso. Eu amo a seleção angolana. Nós podemos perder, mas 72 não. 7-2, frente à Ucrânia, não é? Pronto. O Rio Almeida, que é o enviado especial da televisão pública de Angola ao Campeonato do Mundo de Futsal, tem mais dados relativamente a este jogo onde o combinado nacional saiu a perder. Vamos ouvir. Se há derrotas que não envergonham, esta foi uma delas. Angola perdeu com a Ucrânia por 7-2, mas corrigiu alguns aspectos que tinham corrido muito mal no encontro frente ao Afeganistão, sobretudo na primeira parte. Deu alguma luta a uma equipa que está bem acima no ranking internacional e que, muito embora possa não ser candidata ao título mundial, vai certamente dar muito trabalho aos mais cotados. A formação ucraniana, que tinha perdido 7-1 com a Argentina no primeiro encontro, acabou por ganhar com alguma facilidade por 7-2 a Angola, mas o combinado Palanca deu uma excelente imagem de si próprio. É de resto mais um passo neste processo de construção da seleção A do futsal de Angola, liderada por Marcos Antunes, que ali está a dar entrevistas a órgãos de comunicação social estrangeiros que se interessam pelo processo de formação de jogadores, pelo processo de despistagem de talentos e, naturalmente, pelo processo de crescimento da seleção nacional de Angola, que agora vai jogar com a Argentina. É o terceiro e muito provavelmente o último jogo, porque Angola não está matematicamente eliminada, mas eu diria que racionalmente está eliminada e, portanto, vai fazer apenas mais um jogo frente à Argentina. E é um jogo para o divertimento no sentido do espetáculo, no sentido de que os jogadores de Angola possam exponenciar de facto as suas capacidades. O jogo é no sábado à noite, aqui na Humo Arena, é da terceira e última jornada. Os argentinos são campeões do mundo em 2016 na Colômbia, vice-campeões do mundo em 2021 na Lituânia, e para a equipa angolana e para os jogadores angolanos será certamente uma extraordinária possibilidade esta de medir forças com, aí sim, uma das melhores equipas do mundo de futsal. Resumindo, está a correr bem no sentido em que a equipa está a ganhar músculo, a ganhar experiência, a ganhar traquejo e a transmitir uma boa imagem do país. Está a correr bem esta digressão pela Ásia Central da Seleção Nacional de Angola, comandada pelo português Marcos Antunes, e que tem nos seus jogadores a sua maior riqueza. Rui Almeida, a televisão pública de Angola, com os palancas do futsal no Mundial de Tashkent, no Uzbequistão. Muito bem, Rui Almeida, o enviado especial da televisão pública de Angola, a acompanhar o Mundial de Futsal na Ásia Central. Aí onde, professor, onde esteve a URSS, não é? Corretíssimo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem. Dissipou-se, Mário. Agora vamos ver então o trânsito, como é que está a circulação. Ontem foi um bocadinho mais suave, hoje já está pesado. Mário Santos, ontem percebi que discorreu sobre essa matéria. Repare, Mário, e o Mário ontem tocou de forma belíssima a necessidade de se guarnecer este espaço. Portanto, há ali uma obstrução na via. Há uma intervenção. O que é que diz a doutrina? Todo o perfil desta obra deve ser sinalizado com sinais de caráter temporário. Baias direcionais em forma de seta a circundarem, a guarnecer todo esse espaço. Porque, Mário, à noite, de dia até visível, à noite, e porque é uma zona mal iluminada, Mário, vai daí que um condutor não se aperceba e entra aqui para esta zona. Portanto, as autoridades que têm a obrigação de fiscalizar isto, onde é que estão, Mário? Onde é que estão? Adjudicou-se a obra a uma empresa, corretíssimo, mas ela que use aquelas prerrogativas legais, quais? Colocação de sinais gráficos verticais que advirtam os condutores de que vão encontrar a sua direita obstruída, encontrar o sinal de aproximação de passagem estreita com deformação à direita, guarnecer isto com proteção para que nenhum veículo caia naquela zona e, fundamentalmente, colocar em toda esta zona sinais de caráter temporário. Está com tinta refletória. Correto, é assim que a doutrina estabelece, Mário. O problema é que acredito que esta obra foi adjudicada a uma empresa, quem fez a adjudicação foi uma entidade pública e não fiscalizou. Este é o grande problema, o professor tem dito isso. Quem está na sala de operações do CISP
Narciso Tiago, boa tarde, companheiro. Muito obrigado, Narciso. Dê-nos então uma outra via. Quer dizer mais alguma coisa aqui relativamente a esta via? Mário, não é só apenas... Narciso Tiago que nos dá outro ponto, então. E é isto que me chateia, Mário. Pois. Vamos para um outro ponto. Viana. Olha, ponta amarela, Mário. Olha, não. Já viu o que está aí? É. No separador. Presta atenção no separador. Depois do caminhão passar. Correto. Depois do pesado passar. Olha. Naquela frestazinha, não é, Mário? Até quando? A questão que se põe é o seguinte. As autoridades, certo, foram colocando as grades metálicas. Pois. Há mais de 6 meses, Mário, que não deram continuidade. E este ponto é um ponto crítico, porque eles sabem que foi ali onde foram trucidadas 4 pessoas. Senhoras. Mário, só tem 2 hipóteses. E até porque à nossa esquerda temos 2 superfícies comerciais e é comum o atravessamento aqui. Ou coloca-se uma pedonal, ou então legitima-se. De que forma? Tiram o separador, colocam listras, não é? Marcas rodoviárias para legitimar o atravessamento de peões e fazer isto. E repara o trabalhão que tem o agente de trânsito, Mário, de regular a passagem entre peões e veículos. Ele percebeu que é um ponto crítico e ele teve que intervir para alternar. Ora passam veículos, ora passam peões. Porque embora não se trate de um local legitimado para o atravessamento, porque o local legítimo é na pedonal, mas ele percebeu que não tem como conter isto. Então veio utilizar a prerrogativa que o artigo 7º lhe concede, que ele está no topo da hierarquia da sinalização e facilita. Está a ser um facilitador. A medida é correta, pronto, dá para equacionar, Mário, mas as autoridades que têm esta zona sob sua jurisdição devem tudo fazer para legitimar o atravessamento aí. E o que está acontecendo? Isto é um caminhão... À nossa direita, é um caminhão acidentado. Eu queria pedir ao Tiago, que está na sala de operações do SIS, porque nos deu essa imagem. Exato. Este é um acidente. O que é que aconteceu aí? Parece-me ser um acidente. A gente à volta... E porque, Mário, aquele local não é apropriado que é para a circulação. Se este automóvel pesado foi para ali, é porque despistou-se. Embora não tenha derrubado o muro, mas percebe-se que houve despiste e ficou enviesado naquele ponto. Mário, aí está. Nós somos muito intempestivos, não sabemos há quanto tempo ocorreu esse sinistro, mas devia ter havido já o quê? Presença de autoridades ali, policiais e administrativas, para perceber as circunstâncias em que ocorreu esse sinistro, para que tudo se faça, para que se desobstrua ali aquele ponto e, fundamentalmente, que se responsabilize o condutor. Mário, repare esses 2 jaços aqui embaixo, no fundo da tela, imobilizados por de cima de onde? Do entroncamento. Estes 2 é a mesma coisa. Sendo isto um entroncamento que nos leva à passagem de nível, Mário, estabelece o Código de Estrada no seu artigo 50 e seguintes que não se deve imobilizar na proximidade de interseções a menos de quantos? De 5 metros. Olha aí, veículos topo de gama, mais tola zero. Muito dinheiro não compra boa educação, Mário. Está provado isto. Eles são os donos da mercadoria? Provavelmente. Mesmo que o fosse. Não Mário, respeitar a norma 5 metros após a interseção. Porque vai daí, sai um veículo do entroncamento, não tem como aceder à via principal porque eles estão por cima do entroncamento, Mário. O problema é que há uma certa anomia no trânsito. As pessoas não respeitam regras. As autoridades, enquanto não forem contundentes, Mário, teremos isto. Responsabilizar todos aqueles que violam normas legais. Responsabilizar, Mário. Suspeita-se que terá ocorrido um acidente de viação nas imediações da estação de comboios em Viana. Um pesado que terá embatido, ou pelo menos despistado, em direção ao muro de vedação da estação de comboios em Viana. Professor, temos agora o gráfico, não é? Mário. Violento, de 13 a 17 de setembro. Correto, tivemos 5 dias, o Mário. Prolongado. O prolongado, Mário. O prolongado começou no sábado e estendeu-se até a terça-feira, até ontem, Mário. Portanto, estes dados são uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que, em observância ao princípio da comunicação plasmado nos termos do artigo 28º da Lei nº 6/20, de 24 de março, a tal lei que aprova a lei de bases sobre a organização e funcionamento da Polícia Nacional, Mário, vem a Polícia Nacional partilhar com a sociedade esta informação por via da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Mas vamos começar pelos acidentes na sexta-feira. Sexta-feira tivemos 23 acidentes que produziram 2 mortos e 28 feridos. Isto foi na sexta. No sábado,
cresceu. Tivemos 25 acidentes que produziram 8 mortos e 24 feridos, Mário. No domingo subiu ainda mais. Domingo tivemos 30 acidentes que produziram 6 mortos e 63 feridos, Mário. Na segunda, na ponte, que foi a ponte, segunda, tivemos 21 acidentes, 5 mortos e 29 feridos. Ontem, terça-feira, no feriado, portanto, tivemos 24 acidentes que produziram 12 mortos e 46 feridos. Agora vamos ver, Mário, para esses 4 dias tivemos um total de 123 acidentes que produziram 33 mortos e 190 feridos. A caminho de 200. Quer ver, Mário? Dos 190 feridos, 127 são graves e 63 leves. Está a ver, Mário? Que é que nós... Quer dizer, 4 dias, 33 mortos. Há aqueles que gostam de dizer, não, mas dá uma média de 6 feridos, 6 mortos. Não, Mário. Você pode até minimizar, mas aqueles entes que perderam aquelas pessoas, Mário, é uma perda irreparável. Meu Deus. Temos que fazer para inverter este quadro, Mário. 33 feridos. Estamos a falar de quê? De 4 dias. No final do mês de setembro, se Deus quiser, traremos aqui, Mário, a súmula dos sinistros rodoviários e veremos que vamos ultrapassar os 200 mortos, Mário. Ufa. Professor, um ponto e vírgula pode regressar a qualquer altura. É terrível ver estes números e dá a impressão que a mentalidade não quer alterar. Se altera, não é para melhor, é para pior. Mário, o que dissemos aqui há um bocadinho, anomia no trânsito, anomia. Mário, estamos aqui que é para servir, disponha, meu caro. Estamos aqui que é para servir e disponha. Vamos ver o que aconteceu na província do Bié, uma ação criminosa que não terminou bem. Regi, mostra. Das quantidades de bens recuperados constam motociclos de 2 e 3 rodas, armas de fogo de diversos calibres, uniforme da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas, eletrodomésticos, merenda escolar, cabos elétricos, dínamos industriais, sacos de estupefacientes, entre outros meios. Que resultou na captura de cerca de 17 cidadãos envolvidos em várias práticas criminosas em todos esses municípios que constituem a província do Bié. Destas ações realizadas, destacam-se casos ligados a assaltos à mão armada, ligados a furtos, roubos, vandalização de bens públicos, venda e consumo de estupefaciente e também casos ligados a crimes econômicos, tal como os casos de falsificação de moeda. Já este jovem de 23 anos está a ser acusado de ter arrancado a vista de um cidadão no momento em que estavam em convívio. Temos também entre os implicados 2 indivíduos altamente perigosos. Um deles fazia parte do grupo denominado Amarra-Marra, que realizavam várias ações criminosas, desde homicídios e outros nas províncias do Bié, Cuando-Cubango e Uambo. E o outro também, o chamado Zeninon, que também estava envolvido nesse tipo de práticas. Segundo o DIP, os presumíveis autores dos crimes considerados altamente perigosos faziam assaltos com recurso a armas de fogo. Pela imagem, é possível ver um número excessivo de armas de fogo, em mãos de cidadãos não autorizados e não treinados. Agora, 4 cidadãos, 4 senhores saem da província da Huila, não é? É da Huila. Saem da Huila e vão na calada da noite, enquanto os responsáveis daquele local estão a descansar, 2 horas mais ou menos, eles... Gerador! Põe-se em fuga. Mentalidade mesmo, mentalidade, como costuma dizer o professor Nkanga Gomes. Pobreza mental! Não trabalha por quê?
Agora, pensa que ficou assim, conseguiram levar o gerador, foram embora, venderam o gerador. Népias. Vamos ver o que é que aconteceu. Mostra. Esses 4 jovens nas imagens tentaram ir pelo lucro fácil, ou seja, procuraram ter dinheiro, mas sem trabalhar. A fórmula usada para a obtenção do dinheiro saiu pela culatra e agora vão ver o sol atrás das grades. Vamos aos factos. Os miliantes, provenientes da vizinha província da Huila, aproveitaram a calada da noite quando os funcionários da referida empresa encontravam-se a dormir e conseguiram mesmo furtar o gerador. Ontem, às 2h38, por parte das pessoas que estão ali em serviço, então, quando nós nos movimentamos, comunicamos também às entidades locais e dali eles fizeram as suas diligências desde as 1h em diante, né, que é para ver se o conseguíamos localizar. Mas graças a Deus realmente foi um trabalho muito objetivo a todo caso. O Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia Nacional na Bibala, entraram em ação e foi possível deter os implicados através de uma denúncia. Os acusados, para consumarem essa ação, aproveitaram-se do momento em que os funcionários dessa empresa encontravam a descansar. Depois já de terem feito uso do gerador para soldagem de algum material ferroso, esse que serviria para o encaixe de um contentor que seria feito como bomba de combustível pertencente à Sonagalp. Esses fraudulentamente aproximaram-se do local enquanto os funcionários descansavam e subtraíram o gerador em causa. Um dos acusados fazia-se acompanhar desta viatura cor vermelha, modelo Mitsubishi, para o transporte do gerador. Esse meio que foi usado para o transporte do referido gerador até o município de Lubango, na vizinha província da Huila, onde já lá se encontrava um cidadão também acusado, que seria o receptor do referido meio. Tendo em conta os factos, depois da denúncia formalizada ao piquete do SIC aqui no município da Bibala, o SIC, em coordenação com a Polícia Nacional, desencadeou múltiplas diligências e um trabalho aturado em torno do caso, que culminou então no município de Lubango, província da Huila, como adiantei anteriormente, com a detenção destes cidadãos e, consequentemente, também apreendeu-se o referido gerador e a viatura que foi usada para o transporte do meio em causa. E porque o crime não compensa, os 4 jovens serão entregues ao Ministério Público para o tratamento subsequente do processo. Doutor Alcântara, regresse, por favor, Sua Excelência, e junta-se a nós agora o professor Nkanga Gomes. Doutor Alcântara, Viva. Os métodos, eles saem da Huila até com uma viatura. Agora a questão que se coloca é, eles já conheciam, tinham um mapa, será que eles foram informados que a uma dada altura os funcionários estariam a descansar? Porque aí estão a construir acho que é um posto de abastecimento que pertence a uma empresa de distribuição de combustíveis. E eles foram já preparados, porque ninguém vai acidentalmente andar com um carro porque sabe que ali tem algum objeto que eu vou tirar, ou seja lá o que for, num carro. Tem de estar planificado, não é de repente isso. Mas, Mário, sempre dissemos, o crime obedece o critério da escolha racional. Quer dizer que antes de praticar o furto ou o roubo, a pessoa analisa as contrapartidas, vê qual é a hora ideal, como é que dá para fazer a fuga, se a coisa correr mal, que tipo de pessoas devemos levar para o sítio e qual é o valor da coisa que vamos furtar. Já tem alguém que queira esses elementos todos, por isso que é associação criminosa. Então, já houve premeditação, já houve plano. Tudo foi bem engendrado, bem alfaiatado, só se esperava o dia H. Como deves compreender, o indivíduo que estava a vigiar também o terreno deu coordenadas
do número de guardas que ficam ali. A característica dos guardas, isto é o que se chama... E a hora que eles vão dormir? Isto é o que chamam inteligência conectiva, na prática criminal. Espécie de um triângulo, onde tem alguém que informa lá, não sabemos se é o guarda, porque também pode ser que dá esses dados todos, ou um indivíduo que vive ali próximo, que comunica com os bandidos e alfaiatam esse plano todo, e no dia em que um dos guardas que se acha que é mais fraco e que dorme bué estiver ali, eles atacam. Tudo planeado. É por isto que também a lei costuma castigar com bastante extensividade aquele indivíduo que comete o crime por via do dolo, que é a intenção de praticar tal ilícito. Portanto, esses indivíduos fazem parte da associação criminosa, são perigosos, porque ali, se tivesse havido alguém que ousasse contrapor o plano de furtar aquilo que eles queriam, de certeza teríamos tido aí o homicídio. São indivíduos sociopatas, bastante violentos, que estão apenas com foco na coisa que vão roubar, na coisa que vão furtar, o valor que essa coisa tem. A alma do ser humano não tem valor nenhum. Aquele ser humano que se atrever a ir mandar parar o ato deles, não há outra escolha senão enviá-lo diretamente para o cemitério. São desses indivíduos que também têm pouco medo da autoridade. Têm pouco medo da autoridade, o plano bem feito e até consumado. Só que, ainda bem, que a polícia está bastante atenta. Nkanga Gomes, jovens, na flor da idade, a questão que comumente nós vimos ser como argumento, que serve como argumento. Não há emprego, está difícil. Mas eles pegam uma viatura, essa viatura... Aí consegues comprar esse carro, o operador de câmara? Consegues? Nada. Ele diz que não. Consegues comprar essa viatura? Estás-te a esconder atrás da câmara? Também diz que não. Então, senhor que é especialista em censo, estes censários, como é? Andar com esta viatura, professor? Olha, Mário... É fome também, não? Não. O crime é bastante preocupante, porque os jovens estão, de facto, cada vez mais a engendrar no mundo do crime. E a entrada no mundo do crime tem vários elementos. Uns entram por prazer. Há criminosos que fazem por prazer mesmo. Não é por necessidade. São os maníacos, né? Exatamente. O doutor Alcântara chama cleptomaníaco, é isso? Fazem por prazer. Mas aqui preocupa-me o seguinte. Não sei qual é o relatório que se faz da população prisional ou dos jovens que são presos. Eu não sei porque, assim, nós temos que usar a ciência... Jovens condenados, presos condenados. Temos de usar a ciência e não agir só com o impulso, né, da coerção. E é preciso com que tenhamos um relatório o que é que esses jovens condenados sustentam pela entrada no mundo do crime. E aí entra a academia, doutor Alcântara. Entra a academia e as próprias instituições do Estado para que permitam isso, porque é importante que nós compreendamos num certo período previamente definido as causas principais e acessórias que impulsionam a entrada no mundo da criminalidade. A tal mente criminal. Exatamente. E a tipologia de cada crime. Para possibilitar-nos compreender o perfil do criminoso angolano. Se rouba supostamente por fome, por prazer, ou é desequilibrado, é um demente. É preciso compreendermos isto com cientificidade, Mário. E às vezes fico com a sensação que quando são condenados, são encarcerados, é uma dedução, não tenho a certeza, se de facto a cientificidade
O réu é ouvido com cientificidade, há um psicólogo criminal, tem um sociólogo no auto-interrogatório para compreender a estrutura familiar da sua origem. É preciso com que, de facto, começamos a refletir esse tipo de ação, porque, Mário, Angola é um território constituído maioritariamente por uma população jovem. E esta população jovem, se não for acautelada, reorientada, com exceção daqueles que já não permitem a ressocialização, mas aqueles que podem ser aproveitados, é hora de repensarmos nisto. Sob pena... Pega o raciocínio, eu quero levar-vos a... Já temos aquela situação do Zaire, aquela gangue, temos, que alteravam as características das viaturas para contrabando de combustível. Temos? Vamos ver então. Eles, doutores, no plural, doutores com esse no fim mesmo, no plural, eles alteravam as características dos táxis para o contrabando de combustível. Mostra só, Regi, faz favor. Comuna do Louvre, bairro Kwanza, efetivos da Polícia Nacional prontos para o cumprimento de mais uma missão de combate à criminalidade. Residências transformadas em armazéns clandestinos de acondicionamento de combustível destinado ao contrabando. Aqui, o produto é protegido e, posteriormente, transportado nestas viaturas ligeiras de táxi de passageiros, cujas características foram alteradas para facilitar o trajeto até a vizinha República Democrática do Congo. O modo operandi que eles têm estado a usar é retirar os bancos e fica apenas o banco do motorista e a viatura fica totalmente destruída para ter um espaço onde eles acondicionam. E também tem sido prática eles usarem, por exemplo, a simulação, colocarem o combustível em contentores e depois na parte posterior, isso é de trás, colocarem uma mercadoria que seja lícita, no caso óleo de palma, arroz e farinha, então para camuflar. A operação resultou